toque, viu? Então, boa noite. Hoje é dia 4 de novembro e nós vamos estar iniciando então a aula de estrutura das demonstrações contábeis. E eu preciso estar falando com vocês um pouquinho sobre as provas, né? Então, a partir da semana que vem, a partir do dia 16 até o dia 4 de dezembro, vocês podem estar escolhendo aí para poder fazer as provas interativas, só aquelas provas que vocês não têm, como é que fala? Não tem professor, né? Só online. Deixa eu ver um recadinho aqui. Tá. Beleza. Então, o que acontece, né? Essas provas interativas, vão ser liberadas dentro do AVA, né? Em provas digitais, ok? Vocês vão ter 3 horas para realizar cada prova. Então, se você tiver uma disciplina interativa, 3 horas para aquela disciplina. Se tiver 2, 3 horas para cada uma delas, né? O que vai acontecer? A partir do momento que você iniciar a prova, 3 horas. Se tiver algum problema de conexão, você pode sair da prova, retornar de novo, que continuar de onde você parou, né? Que não vai ter problema. Só não pode estourar o tempo, né? Outra coisa que estão dizendo aqui, que se você clicar fora da janela, não clique fora da prova, né? Se você clicar fora da prova, ela vai fechar. Então, não sei, né? E o último aviso é que não vai ser liberado segunda chamada caso você não faça a prova, né? Vai ter que fazer exame. Então, assim, eu aconselho vocês a deixar material. Vamos supor, vai fazer a prova, deixa o material que vocês têm do AVA, tudo bonitinho, assim, para poder ficar fácil de fazer, né? Outra coisa importante que nós temos que falar é com relação à proficiência. Proficiência só tem 2 dias, hein? Dia 16 e dia 17. Então, o que acontece? Se vocês têm que estar fazendo proficiência, tem que escolher ou um dia ou outro. Perfeito? Então, lembra que as interativas é até o dia 4, então não façam nem no dia 16, nem no dia 17 prova interativa, porque tem proficiência. Então, se você falar, vou fazer proficiência dia 16, que é uma segunda-feira, né? Então, nesse dia você só vai fazer proficiência. Proficiência, ela tem um tempo um pouco maior, pelo que 5 horas, tá? Então, provavelmente vocês não farão aula no dia que vocês estiverem fazendo proficiência, provavelmente, a não ser que vocês façam um horário alternativo. Tudo bem? Outro recadinho é em relação às provas presenciais, né? Aqui está dizendo 30 do 11 e 4 do 12. Eu acho que é do dia 30 ao dia 4, se eu não me engano. Se eu não me engano, é exatamente isso. Então, do dia 30 até o dia 4. Provas presenciais. Então, são as provas que vocês têm aula com o professor. Então, no caso, a nossa prova vai ser dia 2 de dezembro. Perfeito? E segunda chamada, né? Se você perder alguma prova, vai ser só no dia 7 e 8 de dezembro. E os exames no dia 10 e 11 de dezembro. Perfeito? Vocês já tinham recebido esse calendário de prova? Galera? Vocês não estão muito a fim de conversar hoje, né? Entenderam tudo isso aí? Bom, já que ninguém responde nada, eu não sei nem o que dizer, então. Espero que tenham Professor, entendido. Oi. eu estava sem microfone. Ah, Deixa eu te tá. perguntar, Pergunte. essa prova de proficiência é para que semestre? Então, o pessoal que vai fazer prova de proficiência já deve ter sido comunicado. Ah, tá, porque eu não fui.
É porque, se eu não me engano, eu acho que não são todos os alunos, assim, 100% da turma. Mas aqueles que têm que fazer a proficiência já foram comunicados. Pelo menos eu acho que sim, né? Sim, professor, a Posso. Juliana mandou um e-mail. O pessoal do quinto semestre de Ah, Ciências tá. Contábeis irá fazer proficiência. Perfeito. Então é por isso que eu tô dando um toque assim, geralzão, né? Mas eu sei que tem quem foi convocado para a prova já tá sabendo, né? Ah, tá, Beleza? entendi. Então, obrigada. Nada. Tudo bem até aqui, então? Tudo. Então, olha, que nem eu falei para Sim. vocês, tá gravado isso aqui, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, depois é só dar uma olhadinha lá no YouTube, né? Vocês vão estar acompanhando a gravação por lá. Mas eu acredito também que a Juliana deve ter enviado alguma coisa para vocês aí desse calendário de provas, né? Eu acredito que sim. Bom, fechando aqui, vamos para aquilo que interessa, né? Nós estamos quase terminando. Deixa eu só confirmar com vocês. Aula passada eu falei de DVA, de DFC e falei também do DVA, não falei? Sim. Sim, né? Tá. Aí eu falei para vocês sobre exercícios, ou não? Você passou dois exercícios, se eu não me engano, um da página 50 e um da página Hum, 52, mas eu não achei da página 52, não fiz. 50, vamos dar uma olhada na cara dele. É o exercício 3 da página 52, ou da página 50. Página 50. Será que é esse aqui? É esse de baixo, 58, para mim Esse tá aqui 50. é o exercício 2. Foi o 3 que eu passei? Foi, acho que as páginas estão diferentes. É aí. Eu tinha um exercício que eu queria fazer com vocês primeiro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pera aí. Parou. Já acho ele aqui. Vamos fazer um exercicinho aqui. Vocês chegaram a fazer esse aqui ou não? Esse é o exercício 1. Acho que não. Não? Todo mundo tá conectado aí ou tá todo mundo assistindo a eleição do Joe Biden lá dos Estados Unidos? Não tá nem lembrando que tem aula hoje. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte. Ah, o que que acontece aqui, né? Eu acho que nós não tínhamos feito esse aqui. Ah, eu acho que sim, professora. Acho que, na Não, verdade, esse nós você já tínhamos fez. feito, sim, é É, se verdade. Ah, tá certo. não me Isso engano, aqui nós você já já passou a corrigimos. resposta. Foi, desculpa. Eu que tô meio por fora mesmo. Bom, vamos fazer então uma DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Vamos ver esse 2 aqui. Ver se eu consigo puxar ele pro. Queria ter aberto outro, já tinha aberto um. Ah, tá. Tá aqui.
Senhor, não tá colando. Tá bom, você não quer ficar aqui, então eu vou fazer em outro lugar. Esses aplicativos não, esses programas aqui, eles têm vida própria, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa, eles não querem fazer. Aí, beleza. Pelo menos aqui já apareceu o que eu precisava. Ah, então, vamos ver o seguinte. Aqui é o exercício 2, né? 2, beleza. Então vamos lá. Aqui o que acontece? Nós temos aqui caixa, bancos, clientes e estoques. Perfeito? Então, a pergunta é, eu preciso fazer o fluxo de caixa, DFC, demonstração do fluxo de caixa. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, qual é a variação do meu caixa, né? Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vou fazer um pouco mais para baixo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar já para número. Beleza. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, olha, no ano de X0, eu tenho um caixa de 100 e tenho bancos no valor de 200. Então, total aqui tá fácil, né? 300. E tenho no ano de X1, 1000. Opa, 1000, que é o valor do meu caixa, e tenho 100 nos bancos. Então, perfeito. Pergunta: o caixa do ano de X0 para o ano de X1, ele aumentou ou ele diminuiu? Aumentou? Então é só pensar aqui, olha. Se no ano de X0 eu tinha 300 e X1 agora eu tenho 1.100, o que aconteceu? Ele aumentou, não é isso? Sim. Aumentou 800. Perfeito? Então, o que acontece? São esses 800 reais que eu vou ter que encontrar agora. Perfeito? Todo mundo entendeu? Sim. Então tá bom. Vocês estão bem falantes hoje? Oi, fala. Falou que Alguém está com o microfone aberto. Cristiane, acho que você deixou o microfone aberto. tem que ver um dia que você tá de folga, né? Cristiane. Tem que ver um dia que você tá de folga, de falta. Cristiane. Oi, professor. Você Oi, deixou você tá o me microfone ouvindo? aberto. Tô. Obrigado. Então vamos lá. Esse valor de 800 é o valor que nós vamos ter que estar encontrando, né? Descobrindo aí, montando na demonstração, né? Vamos dar uma olhadinha então. A DFC, ela pode ser feita, né? Tanto de forma direta como de forma indireta, né? Eu vou fazer, na realidade, né?
pela DFC pelo método indireto. Esse aqui, ó. Vou colocar ele aqui do lado. Diminuir um pouquinho, que está muito grande. Então vamos lá. Então vamos começar com o resultado do exercício. Perfeito. Qual que é o resultado que nós temos do exercício? 650. Concordam? Sim, tá ali na tabelinha do lado. DRE. Isso. Isso, beleza. Então vamos lá. Aí ele fala para nós, vamos fazer alguns ajustes, né? Tem depreciação? Tem. Então vamos somar depreciação. Acho que ele vai dar erro aqui, que ele vai achar que é forma. Então, o valor da depreciação que está ali é 1.100. Então, é só lembrar. Lá na DRE negativo, aqui na DFC eu estou somando. Ok? Aí, nós vamos ver aqui do ladinho. Beleza. Dá para visualizar bem. Eu não posso mexer com caixa e não posso mexer com bancos. Mas eu posso mexer com clientes. E aí, o que que acontece? A variação que eu tenho de x0 para x1, é só perceber o seguinte, aumentou. Então, eu tinha 200 em x0, agora eu tenho 450, certo? Então, aumentou 250. O que que nós temos que fazer? Quando a gente vai fazer a DFC, é só lembrar, o ativo quando aumenta, eu tenho que diminuir. É o contrário. Então, 250. A mesma coisa, estoques, né? X0 eu não tinha nada, X1 eu tenho 600. Então, aumentou 600. Menos 600. Vamos dar uma olhadinha agora em fornecedores. Então, fornecedores eu tenho em X0 700, em X1 eu tenho 200. O que que aconteceu? Houve uma redução. Então aqui, peraí que agora me deu um branco. Deixa eu só dar uma rolada aqui. Não tá certo. Então aqui houve uma diminuição, vai ser uma diminuição mesmo. Então, menos 500. O que a gente costuma falar é sempre assim. Quando você vai fazer o ativo, você faz o ano anterior menos o ano atual. Então, 200 menos 450
250. 0 menos 600, menos 600. Quando você vai fazer o passivo, você vai fazer ano atual menos o ano anterior. Então, eu tenho 200 menos 700. Então, dá menos 500. Mesma coisa aqui, empréstimos, 3.600. Só que empréstimos não vai ficar aqui. Empréstimos é a parte de financiamentos. Então, deixa ele quietinho por enquanto. Não vamos mexer com ele. Então, nós temos um caixa de 400 nas operações. Vamos ver o segundo. Atividades de investimento. Investimento nós temos então imobilizado. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada nessas informações complementares para ver se eu não estou fazendo nenhuma bobagem. Sobre imobilizado, foi adquirido novo imobilizado no valor de 2.400. Sobre imobilizado, foi adquirido novo imobilizado no valor de 2.400. Então, 5 menos 7.700. Tem a depreciação também, pera lá. A depreciação nós já mexemos, então não precisa se preocupar. Beleza. Investimento, vendas de investimento, não tem nada. Sobre a despesa. Bom, eu acho que é isso. Faz tempo que eu não faço isso aqui, mas vamos tentar. E financiamentos. Houve aumento de capital? Não, o capital ficou quietinho. Não houve aumento. Empréstimos bancários nós tivemos. Então, X0 não tinha nada, X1 teve 3.600. Então, peraí. Beleza. Pagamos alguma coisa? Isso já foi tal. Financiamento. Financiamento. Financiamento.
eu tinha 1.200 de 100. Então, 900. Imposto de renda foi recolhido dos cofres públicos. Pagamento de dividendos. Ixi, estourei o caixa. Tem alguma coisa errada, peraí. Sobre as despesas financeiras, 600 foram pagos e ele tinha empréstimo de curto prazo. Despesa financeira. Ah, tá. Eu tô verificando mensalmente, emissão de estoque, emissão de fornecedor, aumento de quanto você pagar, não teve. Depreciação. Só um minutinho, gente. Eu já chego lá. 300. 700, tá. Aqui no imobilizado é 5.300. Temos 3.700. É 1.600. Não.
Empréstimos. Aqui tem amortização de empréstimos. Financiamentos. Dividendos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Depreciação. Beleza. Clientes. Ok. Estoque ok. Fornecedores ok. Empréstimos está aqui. Amortização de empréstimo está aqui. Ok. Financiamento ok. 2.400. Só um minuto que eu estou fazendo uma conferência aqui.
Gente, eu estou deveras enrolado aqui. Seguindo o raciocínio, pegando o resultado, acrescentando a depreciação. Perfeito. Tá ali. Fazendo variação, clientes, estoque, fornecedores. Perfeito. Chegamos no caixa das operações. E investimento só teve imobilizado, não teve mais nada. Que está até marcado aqui foi 2.400. Ótimo. Empréstimos, computado. Financiamento, amortização de empréstimo está aqui, computado. O próprio financiamento, que está no longo prazo, computado. Pagamento de dividendos, computado. Está dando uma diferença de 300. Eu vou ficar devendo esse aqui para vocês. Que sinceramente eu não estou conseguindo chegar no resultado. Por que eu não entendi, mas eu vou pedir 10 minutinhos para vocês, tudo bem? Tudo bem, Tranquilo, professor. professor. 10 minutos. Tudo bem, professor. Obrigado, hein?
Voltei. Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês, então, esse exercício aqui, ó. É o exercício 1 de DFC. Na minha página, ele está na página 40. Pode ser que esteja diferente para vocês aí. Então, vamos lá. O que acontece nesse exercício? Ele mostra para nós que nós tivemos, então, um resultado de 300. Tá aqui, ó. 300. Quando eu olho aqui na DRE, não tem discriminado depreciação. Então, eu não posso fazer nada. Zero. Aí nós vamos dar uma olhadinha no balanço. Não sei se vai ficar muito bom para enxergar. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Tentar esticar ele um pouquinho mais. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Sim, professor. Beleza, então. Então vamos lá, olha. 2007, eu tinha aqui de caixa, só tem caixa, não tem banco, não tem nada, ó. Eu tinha 150. Então tá aqui. Saldo inicial em 2007, 150. Em 2008 eu tenho um caixa de 100. Então saldo final em 2008, 100. Aqui a variação é 2008 menos 2007. Que vai dar menos 50, né? Então, o que aconteceu? De 2007 para 2008, reduziu o meu caixa em 50. Perfeito? Tranquilo isso aí? Sim. Ok. Então, voltamos lá nas atividades de operacionais. Então, vamos olhar duplicados a receber de estoque, fornecedores e provisão para IR. Então, vamos lá. A duplicatas a receber está mostrando para nós, olha, em 2007 eu tinha 600, em 2008 agora eu tenho 900. Então, é uma variação de menos 300, certo? Então, ano anterior, menos ano atual, menos 300. Perfeito? Tá aqui, ó. Os estoques. Então, em 2007, 550, 2008, 700. Então, ano anterior, menos ano atual, uma variação negativa de 150. Fornecedores, passivo. Então, passivo é o ano atual menos o ano anterior. 2008, ano atual, 600. 2007, ano anterior, 300. Então, 600 menos 300, variação de 300. Está aqui. Provisão para IR. Ano atual 400, ano anterior 200. Então, 400 menos 200, variação de 200. Cheguei num caixa das atividades operacionais de 350. Perfeito? Até aqui tudo bem? Professor, Fala. então o ativo é o ano anterior menos o atual, e o passivo é o ano atual menos o anterior? Isso, exatamente. Para Tá. calcular a variação. Que nós Tá estamos bom. fazendo uma DFC pelo método indireto. Eu não sei os lançamentos, eu só estou vendo a demonstração. Tá bom, então, bom? obrigado. Nada. Passando para as atividades de investimento. Então, atividades de investimento, o que acontece? Aqui no nosso balanço, nós vamos ter os títulos a receber, que vai ter que entrar, é longo prazo, o próprio investimento, o imobilizado e o intangível. Então, vai ser tudo isso aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Se eu pegar, vamos pegar lá 2008 e 2007. Em 2008, eu tenho 100 de ativo realizável a longo prazo, tenho
600 de investimento, 600 de imobilizado e 100 de intangível. Em 2007, eu tenho os mesmos 100 no ativo realizável a longo prazo, tenho 400 de investimento, 600 no imobilizado e 100 no intangível. Tá? Então eu tenho 1.200 e 1.400. Perfeito? Então, tá ali, tá. Ano anterior, um pouquinho. Sim, é isso mesmo. Então, o que acontece aqui? Ano anterior, 2007, menos ano atual. Então, uma variação de menos 200. Então, eu coloquei aqui, ó. O que eu estou colocando aqui? O permanente é a somatória. É a variação do longo prazo mais os investimentos, imobilizado e intangível. Então, tanto é que eu fiz a sominha aqui embaixo para não ter problema. Para vocês entenderem de onde que eu estava tirando os valores. Aqui. Então, aqui deu menos 200, né? Tá aqui, ó, permanente. E o caixa dos investimentos, como é que ficou? Menos 200. Só tem isso, não tem mais nada. Tá? Agora, as atividades de financiamento, o que nós vamos estar olhando? Tem empréstimos? Sim, tem. Nós tivemos, então, tínhamos em 2007, 400, 2008, 600. Passivo, então, ano atual, menos ano anterior. 600 menos 400, 200. Tá? Positivo. Tem amortização de empréstimo? Aqui não mostra nada para nós. É só demonstração. Então, zero. Teve financiamento? Teve. Financiamento nós tínhamos em 2007 500 e em 2008 100. Então, ano atual menos ano anterior, porque é passivo, né? Então, 100 menos 500 deu menos 400. Então, menos 400. Teve dividendos? Também não dá para saber porque não tem nada especificado na demonstração. Então, zero. Aí, fazendo a soma, né? 200 menos 400, menos 200. Tá aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A soma dos três caixas, né? Então, eu vou pegar o caixa de financiamento mais o caixa de investimento mais o caixa operacional. 50, que é a variação das disponibilidades, ou seja, o caixa de 2008 menos a de 2005. Vamos dar uma olhadinha. Lembrando, então, que é a demonstração dos fluxos de caixa, método indireto. Então, o método indireto é quando nós não temos acesso às informações contábeis. Eu tenho que partir da própria demonstração, né? E fazer os fluxos de caixa. Então, tá aqui, ó. Então, de novo, vamos recapitular. Quando a gente vai fazer a DFC pelo método indireto, o que nós vamos fazer? Então, nós temos, né? Como o nosso conselho ele não especifica um modelo, vamos dizer assim, padronizado da DFC,
eu posso colocar, que nem eu fiz aqui, atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento. Ok? Ou posso colocar fluxo das atividades operacionais, fluxo das atividades de investimento, fluxo das atividades de financiamento. Ou às vezes o pessoal coloca caixa das atividades de investimento, caixa das atividades de financiamento. O que é que nós temos que sempre lembrar? Para fazer a DFC pelo método indireto, eu vou partir do lucro líquido, tá aqui, ó, 300. Se tiver discriminado na DRE a depreciação que foi apurada no exercício, né? Eu vou somar essa depreciação ajustando o saldo ou ajustando o resultado, né? Então, nesse caso, que eu falei, não tem, ó. Não dá para a gente adivinhar nada, então não dá para fazer nada. E aí a gente começa a fazer as variações. Então, primeira regrinha. Para as atividades operacionais, as variações, quando eu estou mexendo com o método indireto, eu vou fazer circulante, ativo circulante e passivo circulante. Então, eu olho aqui no ativo circulante e no passivo circulante, né? O que acontece? Eu preciso verificar as contas, então eu não posso mexer com o caixa, porque o caixa é o que eu estou calculando, mas eu tenho no meu ativo duplicados a receber de estoques. Então, na minha DFC, eu tenho que colocar duplicados a receber de estoques. Ativo. E no meu passivo? No passivo circulante eu tenho fornecedores, empréstimos e provisão para imposto de renda. Então, eu coloquei aqui fornecedores e provisão para IR. Ah, professor, por que você não colocou empréstimo? Porque empréstimo é uma atividade de financiamento, ela não é operacional. Então, ela vai vir aqui, ó, empréstimos. Tá? Não pode vir como operacional. Aí, fazendo os cálculos, né? Vou tentar deixar aqui. Acho que dá para enxergar lá, ó. Duplicados a receber. Em 2008, 900 e em 2007, 600. Então, o que eu vou fazer? Ano anterior menos o ano atual. 600 menos 900. Variação negativa de 300. Estoque. Ano anterior menos ano atual. 550, 2007, 700, 2008. Uma variação negativa de 150. Fornecedores. O passivo já é ano atual menos ano anterior. Então, 600 menos 300. Então, eu tenho uma variação positiva de 300. E provisão para imposto de renda, 400 menos 200. Uma variação positiva de 200. Como eu chego no caixa das atividades operacionais? Eu vou somar o resultado e todos os caixas ou todas as variações operacionais. Cheguei, então, no caixa das operações ou no caixa das atividades operacionais. Ok? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim. Legal. Quando vem a parte de atividades de financiamento, eu preciso lembrar então o quê? Desculpa, financiamento não, de investimento, eu preciso lembrar assim, o que a empresa está investindo, o que a empresa está adquirindo, o que a empresa está aumentando do seu ativo, né? Então nós temos que olhar sempre aqui, ó. Nesse caso aqui, como nós temos o não circulante aqui, ó, um longo prazo, eu preciso incluir ele. E aí vem aquela questão. Quando tem várias contas, que nem aqui tem o próprio realizável a longo prazo, eu tenho investimentos, eu tenho imobilizado e eu tenho intangível. Então eu tenho tudo. O que eu vou fazer? Eu somo os valores, ó. Que nem eu fiz aqui, ó. Então eu somei em 2008 o 100 do realizável a longo prazo, 600 de investimento, 600 de imobilizado, 100 do intangível. Em 2008 somei também, né? 100 do realizável a longo prazo, 400 de investimento,
600 de imobilizado e 100 do intangível. Tá aqui as duas somatórias, né? E aí precisa lembrar uma coisa importante. Como é ativo, certo? Então é sempre ano anterior menos o ano atual. 2007, 1.200, menos 2008, 1.400. Deu uma variação negativa de 200. Não tem mais nada, só tem isso que está na própria demonstração. Então, total do caixa dos investimentos é menos 200. Fechamos então a última parte com as atividades de financiamento. Aqui o que a gente precisa dar uma olhada? Uma coisa importante, aumentou o capital social? Não, ó. O capital social continua 1.000. Por quê? Se tivesse aumentado o capital é uma das atividades de financiamento. Como não houve mudança, então não precisei me preocupar. Aí eu verifiquei aqui os empréstimos, tá aqui, ó, empréstimo. Financiamento, tá aqui, longo prazo, certo? E aí eu só verifico, né? Teve amortização? Não dá para ver porque não tem nada aqui, não tem nenhuma informação adicional. Teve pagamento de dividendo? Também não teve nenhuma informação adicional. Às vezes vem uma informação adicional dizendo, ó, houve pagamento de dividendos e tal. Não é o nosso caso. Então eu tenho que fazer apenas as variações. Então, no caso de empréstimo, eu tenho ano atual, ano anterior. Então, passivo, ano atual, menos ano anterior. 600, 2008, menos 400, 2007. Variação de 200. E no caso do financiamento, ano atual, menos ano anterior. Então, 100 menos 500, menos 400. Somando, caixa de financiamentos, menos 200. E aí nós somamos os 3 caixas, né? Então aqui dá menos 400, mais 350, menos 50, que foi a variação das disponibilidades que nós encontramos no início. Tá? Então se a gente for olhar acho que exagerei. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Pronto. Se a gente for olhar, então, a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, seria exatamente isso aqui, ó. Eu posso fazer como se fosse a DRE, né? Colocar assim, né? Mas aqui é só para decoração mesmo, não tem necessidade nenhuma. É só para vocês entenderem que assim, a obrigação, no caso, né, a estrutura que vocês sempre têm que preservar é demonstrar qual é o caixa das atividades operacionais, qual é o caixa das atividades de financiamento, qual é o caixa das atividades de investimento e qual é o caixa das atividades de financiamento. E na parte de baixo da DFC, você vai colocar a variação das disponibilidades do ano atual menos o ano anterior. Então, nós temos lá o saldo inicial, o ano anterior, e o saldo final, que é o ano atual, ou o ano mais recente. Então, aqui, né, o 2008 menos o 2007 deu menos 50, que foi exatamente o valor que nós encontramos aqui da variação dos fluxos de caixa, né? E aí, muito complicado? Professor, Fala. eu só achei, olha, eu só fiquei confusa na atividade de investimentos, né? Porque aqui no Investimento. modelo, porque aqui no modelo está para mim diminuir a aquisição de investimentos não imobilizados e somar a vendas de investimentos mobilizados. O senhor somou todo o ativo não circulante e colocou como permanente, foi isso? Aqui no caso aqui tem... Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O modelinho está aqui. Investimento, Porque se eu... aquisição...
Fala. Eu ia falar só que se eu fosse fazer, eu não colocaria, por exemplo, eu só colocaria a aquisição do exercício, se eu tivesse comprado algum investimento ou imobilizado, e vendas, não colocaria o resto, né, por exemplo. Então, por isso que eu falei para vocês assim, esse modelo aqui é uma sugestão que o CFC sugere ou coisa semelhante, né? Mas assim, ele não é como é que eu posso dizer assim? Não é uma demonstração amarrada, né? Por exemplo, DRE. Eu não posso mudar a cara da DRE. A DRE é aquilo lá. Então, receita operacional bruta, menos deduções e abatimentos, receita operacional líquida, menos custo, resultado bruto e assim vai, até chegar no lucro, certo? A demonstração dos fluxos de caixa, a legislação e o próprio conselho, eles especificam para nós assim, qual é a estrutura básica da demonstração. Então, a demonstração dos fluxos de caixa tem que apresentar os fluxos gerados nas atividades operacionais, o fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais, o fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento e o fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento. Perfeito? Então, é isso que eles falam para nós. E quando a gente fala do método indireto, que nem eu falei para vocês, quando eu não tenho acesso aos lançamentos contábeis, eu só vou conseguir fazer a DFC pelo método indireto. Não dá para fazer pelo método direto. Eu não tenho acesso aos lançamentos. Então, qual que é a regrinha? Eu vou partir do resultado, no caso, o resultado lucro líquido, e vou, se houver especificado na DRE ou em informações adicionais, eu vou acrescentar a depreciação lançada na DRE, ou seja, a despesa de depreciação do exercício. Ponto. A partir daí, o que eu tenho que olhar? Contas do ativo circulante e contas do passivo circulante, que foi o que nós fizemos. Então, só para a gente poder esclarecer isso aqui, então eu olho lá, eu só tenho no ativo circulante do cartas de estoque, no passivo circulante, fornecedores e provisão para IR, porque empréstimos não é operacional, é financiamento. Aí eu vou fazer a variação. Ativo, ano anterior menos o ano atual, passivo, ano atual menos o ano anterior. Até aqui tudo bem? Turma? Falem alguma Sim, professor. coisa. Estamos aqui. Segundo ponto. Não, eu quero saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Sim. Segundo tópico, né? As atividades de investimento. Então, o que eu tenho que olhar? Eu não vou olhar no passivo, eu vou olhar no ativo. Então, vamos por eliminação. Já foi o caixa, já foi duplicata, já foi estoque. Perfeito? O que sobrou ali para a gente poder, no ativo, nós não temos atividades de financiamento. As atividades de financiamento estão no passivo. Então, no ativo eu vou ter o não circulante, que ele vai ter, além do ativo realizável a longo prazo, ele vai ter investimentos imobilizados intangível. É a variação do não circulante que nós temos que pegar, tá? Então, assim, o que vai acontecer? Se eu estou fazendo pelo método indireto, eu tenho que verificar o que variou no meu ativo não circulante entre o ano anterior e o ano atual. Isso que está no não circulante será considerado como investimentos. Então, precisa lembrar. Ficou mais claro agora? Ficou, professor, obrigada. Então, quando eu falo das atividades operacionais, eu tenho que olhar no circulante, tanto no ativo quanto no passivo. Fechou. Quando eu falo das atividades de investimento, eu vou olhar no ativo não circulante, a variação de um ano anterior para o ano atual. Fechou essa segunda parte, até que eu falei para vocês, olha, é o que a gente chama de permanente. O que é permanente? O realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. A soma deles e eu calculo a variação. Esse é o caixa dos investimentos.
E as atividades de financiamento? As atividades de financiamento, eu só vou olhar o passivo. Já usei fornecedores e provisão para IR no operacional. Não posso mexer mais. Aí eu olho lá, tem empréstimo, opa, empréstimo é financiamento. Tenho financiamentos, financiamento faz parte dos financiamentos, perfeito. E olho o capital social. Então eu preciso verificar sempre o capital, que o capital faz parte das atividades de financiamento, para ver se houve variação. Nesse exemplo não houve. Então era 1.000, continua 1.000. Esqueço o capital. Vou em cima do empréstimo e do financiamento. Está aqui, variação do empréstimo, que no caso do passivo é ano atual menos anterior. E está aqui a variação dos financiamentos. Perfeito? Se tiver amortização de empréstimo, que isso tem que ser uma informação adicional, eu coloco aqui também. Não tem. E uma informação importante que é se houve pagamento de dividendos durante o exercício. Isso também só vai aparecer em informações adicionais. Tá? Dividendo é aquela partezinha do lucro que eu tenho que distribuir para os meus sócios, para os meus. Então, se é parte do lucro, lucro é gerado com o capital. O capital gera as primeiras movimentações e depois eu consigo gerar lucro através do dinheiro investido pelos sócios. Então, quando eu pago dividendos, eu vou diminuir sempre das atividades de financiamento. Como aqui eu só tenho as demonstrações, eu não tenho nenhuma informação sobre dividendos, eu não ponho nada. Faço a variação e depois somos 3 caixas. Chego no valor de menos 50, que no caso desse exercício, né, que é a variação que eu precisava encontrar, ó, menos 50. E aí, clareou um pouco mais? Sim. Obrigada. Sim. O que eu precisava explicar para vocês da demonstração dos fluxos de caixa era isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele bendito exercício lá que me deu uma dorzinha de cabeça hoje. Eu vou fazer de novo, vou explicar depois para vocês. Vou fazer um exercício de DVA, porque assim, é que nem eu falei para vocês, não adianta eu ficar fazendo um monte de exercício, porque a DVA, ela tem aquele esqueletão pronto. É só a gente entender, que eu vou estar explicando detalhadinho para vocês, como funciona. E a partir daí, o aluno tem que ter essa, vamos dizer assim, essa percepção para poder fazer. É óbvio que assim, quando se fala de DFC e de DVA, normalmente o contador não faz sem estar consultando o modelo, nenhum dos dois, né? É muito difícil fazer, principalmente a DVA, né? É difícil fazer sem modelo. E aquela questão, se você trabalhar com programa contábil, que nem nós estamos trabalhando com o pessoal de Práticas 1 e Práticas 3 com Calima, você praticamente já tem esses modelos prontos no programa, às vezes só precisa fazer uma pequena configuração e ele já vai emitir para você as demonstrações. Então, assim, é lógico, o aluno precisa entender, o contador precisa entender o que ele está fazendo, né? Mas é mais ou menos isso que eu estou mostrando para vocês, assim. No caso das demonstrações do fluxo de caixa, o modelo é esse, não tem, assim, um modelo formal, estruturado, vamos dizer assim, né? Uma coisa rígida, fechada, que não pode ter mudança. Então, eu posso colocar aqui uma suposição, né? No caso de duplicatas, né? Eu posso colocar assim, né? Aumento de duplicatas, né? E aí colocar que houve uma variação negativa. Porque sempre lembrando, quando aumenta no ativo, a variação na DFC é negativa. Quando diminui no ativo, a variação é positiva. E aqui, né? Quando aumenta no passivo, a variação é positiva. Quando diminui no passivo, a variação é negativa. Então é isso. Perfeito? E um detalhe importante também que vale a pena a gente estar destacando para vocês é assim, a DFC, basicamente a diferença entre o método direto e o indireto
estão nas atividades operacionais. Por quê? Porque no método indireto eu parto do resultado do exercício, faço ajuste e faço as variações. E no método direto eu vou partir das variações de cada uma das contas. Por quê? Porque eu tenho os lançamentos contábeis, né? Eu estou trabalhando na empresa, eu tenho os lançamentos contábeis. Então eu posso fazer todas as variações tranquilamente sem ter preocupação de errar. Tá? Agora, as atividades de investimento e financiamento, basicamente se faz da mesma forma que nós fizemos aqui, pela variação de um ano para o outro. Ok? Então, o que eu queria estar mostrando para vocês é essa forma de estruturar a demonstração dos fluxos de caixa. Perfeito? Lembrar vocês que nós temos provas a partir da semana que vem, então vocês têm que estar atentos, né, para estar fazendo tudo isso aí. Teoricamente, pelo que a Juliana falou, teremos aula normal, então o aluno vai ter que se programar para poder conseguir realizar as provas e fazer as aulas. É lógico que assim, qualquer problema, lembrem-se que as aulas estão gravadas e disponibilizadas lá no YouTube. Então, qualquer problema, se você não puder fazer, porque de repente você tem várias disciplinas DI, sei lá o que, ou resolveu fazer a prova por algum motivo, lembre-se depois de estar assistindo. O que eu preciso só lembrar vocês, antes que eu mesmo me esqueça, né? Vocês têm que estar entrando aqui no... Deixa eu entrar rapidinho aqui no meu AVA. Se o meu AVA tiver um pouco diferente dos seus, de vocês, não liguem, porque é a forma como o professor visualiza, né? Então, é só lembrando vocês, nós já estamos finalizando, né? Falta pouco para finalizar aqui o bimestre, né? Então, o que precisa? Vocês precisam estar entrando no AVA, na unidade 3 e 4. Olha que beleza. Ó. 2 alunas aqui já praticamente fecharam tudo, ó. Que é isso que vocês têm que fazer, Professor, ó. Oi. eu sou Fala. essa segunda, Beatriz. Fiquei sem ver uma coisa. Você pode me falar o que é? Minhas aulas gravadas. gravadas, isso. Se você clicar no íconezinho em cima, você já é só para completar isso, né? E o último aqui, o último tá pronto, ela. Curso concluído. Tá? Eu vou passar para vocês uma atividade simplesinha, não é nada complicado. Eu vou dar um prazo para vocês responderem, que provavelmente eu vou fazer alguma coisa tipo como eu fiz na primeira prova. Lembra que eu passei uma atividade no próprio AVA, vocês fizeram, e eu falei, ó, a prova vai ser semelhante a isso, né? Eu vou passar uma atividade com algumas questões para vocês estarem respondendo e eu vou pontuar vocês, porque tem que estar pontuando as atividades de sala. Combinado? Mas daí eu mando por e-mail bonitinho, vocês ficam sabendo onde tem que entrar ou o que tem que fazer e fazem para mim. Beleza. Combinado, então? Combinado. Tá bom, professor. Gente, eu só tenho a agradecer. Então, desculpa aí eu ter me atrapalhado no outro exercício, mas eu vou ver o que aconteceu. Porque às vezes a gente pega algum exercício para resolver e eu mesmo hoje estava dando uma olhada em outra turma, né? Um exercício que eu peguei da internet para poder trabalhar com os alunos, o exercício tem um erro. E eu quebrando a cabeça para tentar resolver, falei, não, mas tem uma coisa errada. Aí quando eu fui verificar, o exercício estava errado. Tava uma informação do exercício estava errada. Então, não ia conseguir chegar no resultado. Mas isso é outra história, né? Tá bom? Eu agradeço Tranquilo, a todo professor. mundo, então, e desejo a todos uma boa noite. E aguardem, então, meu e-mail com o exercício para vocês poderem fazer e devolver para mim. Tá bom? Boa noite, professor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Boa Fiquem noite, com Deus professor. e Tá tenham bom, uma boa professor. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Fica com Deus. Boa noite. Fica com Deus também.